Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Meu nome é Ana Clara Balzac. E eu sou Manuela Fleury. Essa é a segunda temporada do nosso podcast e no episódio de hoje trataremos de um tema caríssimo à pauta feminina e de extrema importância: a violência doméstica no Brasil. O artigo 5º da Lei Maria da Penha dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Assim, tem-se 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: a física, a psicológica, moral, sexual e patrimonial, sendo que tais formas de agressão são complexas, perversas e podem ou não ocorrer de formas isoladas umas das outras, e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violência dos direitos humanos e deve ser denunciado. Segundo dados do Ligue 180 e do Disque 100, canais de atendimento mantidos pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no ano de 2020, a cada 5 minutos, uma mulher foi vítima de violência no Brasil. Isso porque o país somou, no ano passado, 105.671 denúncias de violência contra a mulher, sendo 72% referentes à violência doméstica e intrafamiliar. Foram quase 290 denúncias por dia. Apesar disso, as pesquisas apontam que os números aqui, apesar de assustadores, ainda não correspondem à realidade brasileira, em razão da ainda dificultosa missão de se ter informações precisas sobre esse número. No ano passado, poucos meses após o início do surto do coronavírus, a ONU Mulheres estava alertando sobre uma pandemia da sombra, quando todos os tipos de violência contra mulheres e meninas, mas particularmente a violência doméstica, se intensificaram no mundo todo. No Brasil, uma pesquisa apresentada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, revela que 15% das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter experimentado algum tipo de violência psicológica, física ou sexual perpetrada por parentes ou companheiros, ex-companheiros, íntimos durante a pandemia. É o equivalente a 13,4 milhões de brasileiros. Isso significa dizer que, a cada minuto do último ano, 25 mulheres foram ofendidas, agredidas físicas ou sexualmente ou ameaçadas no Brasil. Além disso, os casos de feminicídio cresceram mais de 20% entre março e abril de 2020, se somadas as ocorrências em 12 estados do país em relação ao igual período de 2019. Os dados fazem parte do documento Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19, produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dado o aterrorizante e lamentável cenário de violência contra a mulher no Brasil, todos os anos novas leis tentam conter seu aumento e buscam conscientizar sobre a necessidade de denunciar. Apesar disso, como se viu, os números parecem nunca parar de crescer. E para conversar sobre esse tema, trouxemos uma especialíssima convidada para conversar com a gente hoje, a professora Soraya Rosa da Rosa Mendes. Gente, perdão, vou parar de falar isso. E para conversar sobre esse tema, trouxemos uma convidada especialista, a professora Soraya da Rosa Mendes, que é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas do UniCU, advogada especialista em Ciências Criminais e em Direitos Humanos. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. Para começar, gostaríamos que você apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouco sobre o panorama da violência doméstica no Brasil. Ana Clara, um prazer imenso meu de estar aqui com você, de estar aqui com a Manuela,
de chegar a esse público tão importante que vocês buscam construir através desse podcast. Portanto, para mim é um prazer estar compartilhando com vocês esse momento, que é um momento sempre importante, e mais ainda agora durante a pandemia, para que nós possamos, mais do que qualquer outra coisa, levar informação a respeito das diferentes formas de violência contra a mulher, dentre as quais se inclui a violência doméstica e familiar, nessas modalidades que vocês já explicitaram. Olha, primeiro eu queria tomar aí como ponto de referência algumas das questões que vocês próprias colocaram, né, no momento em que fizeram a apresentação agora desse podcast. O primeiro é que já faz um bom tempo, e um bom tempo mesmo, porque lá se vai praticamente 2 décadas, em que cientistas, e da área de saúde pública, muito especialmente, em todo o mundo, têm confluído para a compreensão de que a violência contra a mulher configura realmente uma pandemia. Ou seja, nós já temos, durante muito tempo, e inclusive reconhecido pela própria Organização Mundial de Saúde, que a violência contra a mulher é uma chaga que recorta os mais diversos cantos do planeta. E, portanto, é algo com o que nós precisamos nos preocupar no momento em que uma outra pandemia chega e que determina um encerramento das pessoas dentro do espaço doméstico, e que significa, portanto, o encerramento de vítimas com os seus próprios agressores. Então, acho que esse é um dos fatores, desculpe, essa é uma das questões principais a serem discutidas por nós, é como trabalhar com o reconhecimento de uma pandemia, e que eu agora faço aqui mais um adendo dizendo que é uma pandemia histórica. Fiz aqui a, a consideração inicial com base nos estudos que foram feitos na área de saúde e que chegou à OMS para que se compreendesse a violência contra a mulher, e dentre elas esta violência intrafamiliar, que é a violência doméstica e familiar como uma das suas modalidades, como um ponto relevante e, inclusive, capaz de demonstrar a existência de uma pandemia, mas também agora agrego que esta pandemia, reconhecida há alguns anos atrás, ela é histórica, ela não é só de décadas, ela não é só secular, ela é milenar. Aliás, a professora Henriette Saffioti já dizia isso, né, nos seus estudos, nos seus livros, de que a violência contra a mulher é realmente uma chaga milenar. Então, eu acredito que pensar a violência doméstica e familiar no contexto de uma pandemia como esta que nós estamos vivendo, determina que nós reconheçamos o quanto até agora existe uma negligência, uma falta de trato adequado em relação à violência contra a mulher, em especial a violência doméstica e familiar, de parte tanto dos estados quanto das sociedades. Então, a máscara caiu. A pandemia de Covid-19 fez com que caísse uma máscara que nós já estávamos há muito tempo forçando para que caísse. Então, esses índices que vocês colocam aqui, de mulheres agredidas por minuto, 25 mulheres agredidas por minuto no nosso país, esse número altíssimo de brasileiras acima dos 16 anos que já passaram por alguma situação de violência, é mostrar que, por mais que nós já estivéssemos num bom caminho a partir da promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, nós ainda tínhamos, e talvez ainda tenhamos, porque alguns outros aspectos que a Lei Maria da Penha não tocou explicitamente, mas deixou implícitos, podem nos mostram que nós temos realmente aqui uma necessidade de ações que sejam ações concretas, de decisões que sejam decisões políticas firmes no combate à violência doméstica e familiar.
Professora, eu queria saber se você poderia explicar para os nossos ouvintes cada uma das modalidades de violência doméstica e contra quem ela pode ser praticada. Então, a Lei Maria da Penha elencou 5 formas de violência. Ela falou da violência física, da violência sexual, da violência patrimonial, da violência psicológica, da violência moral. Especificamente, a Lei Maria da Penha direciona-se às mulheres. Quando nós falamos em mulheres, compreenda-se também mulheres e meninas, ou seja, não só mulheres adultas. Portanto, num contexto de violência de pais, padrastos, pessoas que circundam aquela mulher que pode ser uma jovem, que pode ser uma menina, também configuram situações de violência doméstica e familiar. De maneira que nós hoje temos que aqueles que são os agressores podem ser maridos, companheiros, namorados, ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, pais, padrastos, perdão, ou seja, todas essas pessoas que circundam, que estão ao redor deste ambiente, que é um ambiente onde se dá uma violência doméstica, estrito sensu, compreendida como uma violência que decorre da conjugalidade, ou seja, das relações que vão se estabelecer por maridos, companheiros, namorados, e das relações familiares também, entre essas outras que eu mencionava antes, que seriam tanto as filhas, as sobrinhas, os pais, os padrastos, enfim. Esse é um ponto. A Lei Maria da Penha, portanto, voltando às 5 modalidades explícitas, fala de violência sexual como todo e qualquer ato. A lei é muito explícita, ela trata disso de uma forma é, bem mais esmiuçada, mas eu não acho também que seja esse o objetivo nosso aqui, de fazer a leitura do tipo específico da classificação específica que a lei traz, mas de dizer que, e isso é importante que quem está nos ouvindo, muito especialmente as mulheres, as meninas que estão nos ouvindo, compreendam, é violência sexual todo e qualquer ato que for contrário à vontade desta mulher. Tendo em vista que, quando se trata de meninas, nem a vontade se discute, porque nós estaríamos diante, muitas vezes, de espécies de violência que, se configurarem estupro, estão dentro de um contexto de vulnerabilidade. Mas, muito especialmente em relação às mulheres, são atos sexuais, atos que não são só da relação sexual em si, mas atos libidinosos que fazem doer, que fazem vexar, que fazem com que aquela mulher se sinta mal e que não queira. Isso é violência sexual. Não existe, não existe um ato sexual senão pelo consentimento. Toda e qualquer ação relativa a satisfação do desejo sexual de parte deste homem será considerada como violenta na medida em que ela não for consentida, ela não for querida pela mulher. A violência física configura aquela violência que tradicionalmente acaba tomando os cartazes no momento em que nós temos as grandes campanhas de esclarecimento. É aquela que atinge o corpo, é aquela que vai ser do soco, do pontapé, daquelas que são as marcas visíveis e que deixam, muitas vezes, consequências que são consequências para o restante da vida. Não à toa que nós estamos falando de uma lei que toma o nome de Maria da Penha, uma mulher que ficou em cadeira de rodas em função da violência que sofreu, da violência física que sofreu. Não só essa, mas para que nós tenhamos aqui uma imagem. A violência, as outras 3 formas de violência, elas são um tanto quanto mais complexas de serem lidadas no âmbito do sistema de justiça e muito especialmente do sistema de justiça criminal.
Mas, de qualquer sorte, a violência patrimonial, ela vai dizer respeito a todas aquelas situações em que se tem o controle, não só do próprio dinheiro daquela mulher, mas também com relação aos seus bens, uma, uma, um controle em relação às suas atividades, inclusive as suas atividades laborativas, e também a tudo que compõe o seu patrimônio. Então, quebrar, destruir os bens da vítima, destruir os documentos, isso é muito importante de lembrar também, ou seja, de ter um controle dos documentos, ou a destruição desses documentos, todas essas são situações que configuram violência patrimonial. Mas lembrando também, minha querida Ana Clara e Manuela, é que a violência patrimonial, ela também já tem sido trabalhada por em vários estudos, também como resultado de ações que são ações no sentido de buscar diminuir o patrimônio ou sonegar o patrimônio indiretamente em relação a essa mulher, como, por exemplo, na negativa de pagamento de pensão alimentícia, de não provimento da estrutura que é a estrutura necessária para o cuidado com os próprios filhos, com as próprias filhas. Então, a violência patrimonial é essa que vai atingir o patrimônio, o rendimento ou a possibilidade de aquisição do patrimônio, do rendimento. A violência moral é toda aquela que vem dos xingamentos, das humilhações, das vexações, tanto no público quanto no privado. Tanto no público quanto no privado. Muitas vezes as mulheres escutam xingamentos muito baixos, formas de diminuição muito baixas que atentam em relação à sua própria compreensão como mulheres, e isso não se dá entre quatro paredes, mas se dá também diante de outras pessoas, em lugares públicos, diante da família. Então, são esses xingamentos, essas diminuições. E, por último, agora chego nessa que nós ainda estamos trabalhando bastante em termos de conceituação, para os fins de atuação do sistema de justiça, especialmente do sistema de justiça criminal, que é a violência psicológica, que é diminuir essa mulher, minar a autoestima dessa mulher, fazer com que essa mulher esteja, como nós já sabemos, dentro de um ciclo de violência, que é o que acontece no âmbito da violência doméstica e familiar, mas tão amarrada, tão cerceada na sua voz, na sua expressão, de maneira que ela não consegue encontrar alternativas para sair desse ciclo da violência. E isso se dá como? Pela diminuição da autoestima. Os xingamentos, além de serem violência moral, também configuram esse quadro. Mas não é só isso, é o transformar aquela pessoa em um alvo fácil para toda a espécie de redução daquelas que são as suas qualidades. As mulheres escutam que são gordas ou que são baixas, que são péssimas mães, que não têm condição de trabalhar, que o trabalho que fazem é um trabalho desprezível ou pouco aceitável. Ou seja, tudo isso vai causando uma espécie de marca que não é visível como na violência física, mas é uma marca que está no campo emocional, psicológico, que está, portanto, em um lugar onde, mesmo não sendo visível, permanece por muito tempo, sendo sim a marca dessa violência. Professora, apenas um comentário. Eu fui vítima de violência doméstica há uns 5 anos atrás. Eu me livrei desse relacionamento. E tudo que você fala passa muito na minha cabeça, porque tudo aconteceu comigo. Lógico que tem níveis, eu acho, não níveis, mas assim,
Alguns são os mais fortes, tipo quebrar um braço, ou como aconteceu com a Maria da Penha, são mais visíveis, mas tem outros que, como a psicológica, que é muito sutil, né? E a gente acaba naturalizando. Eu lembro que eu ouvia muito que eu estava gorda, ou era burra, que ninguém gostava de mim, e a gente vai internalizando isso. Isso aí realmente é muito peso. Exatamente. Agora, para continuar o nosso podcast, e aí eu entro na pergunta, por que é tão difícil, por que a violência doméstica ainda é tão grande no Brasil? Porque, e se os números de violência mudam conforme a classe social e a raça da mulher, ou o nível de agressão muda conforme a raça e a classe social? Bom, primeiro, Ana, importantíssimo esse teu relato, porque isso faz com que nós nos identifiquemos. É importante que nós olhemos umas para as outras e compreendamos que estamos juntas nesse contexto todo de violência. Se nós pararmos para pensar que no final do ano passado uma magistrada foi assassinada pelo seu ex-marido na frente dos filhos, nós já vemos que essa violência é uma violência que não tem classe social. Essa violência não é uma violência que pode ser evitada ou que depende de um nível de instrução maior ou menor da vítima. Nós vamos perceber que esse tipo de violência é um tipo de violência que atinge a todas nós, e eu não quero ser trágica, mas eu quero usar isso como um motivador para que nós todas estejamos juntas e unidas em relação ao combate à violência doméstica e familiar, porque cada uma de nós pode ser vítima, sim, de um ato de violência doméstica e familiar. É isso que os dados estão mostrando, é isso que a realidade está mostrando. Logicamente que nós temos índices maiores de vulneração em relação às mulheres. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui falando entre mulheres de uma determinada classe social, com um determinado nível de instrução, nós encontramos aqui situações de violência e usamos agora não só a sua experiência, como também esse outro relato trágico desta mulher, dessa magistrada que foi assassinada brutalmente pelo seu ex-marido na frente dos seus filhos, nesse feminicídio que se eu chamar de hediondo, só vou ser redundante em todos os sentidos, tanto técnico quanto na definição do que é um feminicídio, mas nós temos, de uma forma geral, essa violência mais incidente em relação àqueles grupos de mulheres que se encontram em situação de vulneração maior. É notável nas estatísticas que nós temos acessado que o índice de violência em relação às mulheres negras ele é crescente em relação a uma sensível diminuição dos números de violência quanto a mulheres brancas. Nós temos números de violência que mostram que as pessoas, as mulheres as mulheres e meninas, que estão nas classes mais baixas, das classes C, D e E, estão sim sujeitas a mais formas de violência, a violências ainda mais gravosas. E isso se dá em função de que nesses lugares não se tem a atenção devida em termos de políticas públicas. E aí a última parte da sua pergunta, por que continua? Por que permanece? Um ponto importante é dizer que faltam ainda compromissos com as políticas públicas que foram previstas no texto da Lei Maria da Penha e que estão aí nos tratados internacionais, né, nos documentos internacionais de direitos humanos de proteção das mulheres, dos quais o Brasil é signatário.
Agora, também é importante lembrar que nós precisamos discutir a fundo, denunciar o patriarcado como uma estrutura de poder que ainda persiste. Eu quero dizer a vocês, né, Manuela, Ana e a todas e todos, né, que estão nos ouvindo nesse momento, que eu acredito que o patriarcado está nos seus estertores. Ele está agonizando. E é essa estrutura que está agonizando que resiste e que resiste cada vez com mais violência. Uma das formas de procurar se manter como um sistema de organização social, nesse caso, pela subjugação das mulheres, é através da violência. Então, falta ainda um compromisso efetivo com as políticas públicas, que são as políticas públicas necessárias para esses casos, seja preventivas e sejam também repressivas, porque algumas vezes elas realmente são necessárias. Mas, por um outro lado, é de nós fazermos uma análise sociológica, até filosófica, a respeito do momento que nós estamos vivendo, para compreender que o patriarcado começa a dar sinais de que efetivamente vai cair e que a sua reação natural é a de resistir através da violência. Por isso que tem de ser um sinalizador muito importante para nós, quando nós vemos formas de violência surgindo em lugares abertos, explícitos, em discursos públicos, em situações onde não se imaginaria mais que seria possível encontrar violências. O caso, e agora, assim, se vocês me permitem, só para encerrar essa parte, mas como um exemplo flagrante e que extrapola um pouco um campo da violência doméstica e familiar, mas com ele se relaciona por conta de ser uma violência contra a mulher, uma violência de gênero institucional contra a mulher, é o da Isa Pena. Quando nós vemos uma situação de violência como aquela, nós percebemos que em qualquer lugar a violência pode se dar. E o recado que se quer passar quando se pratica uma violência como aquela é esse. Ou seja, se podemos fazer, nós, homens, eu, homem agressor, o que fiz aqui com uma deputada, o que sobra para você, mulher que está aí em casa? Então, nós temos que ler estas situações públicas, que muitas vezes não têm um nome específico, não estão enquadradas diretamente no caso da violência doméstica familiar, mas que são casos de violência contra a mulher, como essas sinalizações desse patriarcado que resiste a todo custo e nesse momento histórico, nessa nossa quadra histórica, através da violência. Eu acho que a gente ainda tem muito o que avançar, tem muito o que aprimorar, mas já se mudou muita coisa no âmbito da cultura de uma forma geral. E estas mudanças estão provocando, nessa estrutura fundamental de organização social, o medo da sua derrocada, que vai chegar. E por isso a violência ela ainda é tão presente entre nós. Eu estou esperando muito, sabe, Ana e Manuela, eu estou esperando muito. Talvez eu ainda não veja, mas eu estou esperando muito o momento em que essa conversa que a gente está fazendo aqui seja só mais uma conversa guardada em um museu, porque as outras que virão depois de nós não precisarão mais falar sobre isso. Olha, professora, eu digo aqui em meu nome da Ana Clara que estamos esperando ansiosamente e na luta para que a nossa geração seja a última a ter que lidar com casos diários, não só nas notícias, né? Eu acho que todas nós conhecemos não só uma, mas muitas mulheres, ou até mesmo nós mesmas já fomos vítimas de algum tipo de violência. E aguardamos ansiosamente pelo dia em que essa conversa vai ser só história. Eu queria, agora já voltando para a questão legislativa, qual que é a efetividade das inovações legislativas que objetivam o enrijecimento das normas no combate à violência doméstica?
Quais são outras formas, que não é essa, para a gente tentar diminuir o problema da violência doméstica, ainda mais tendo em vista o aumento do número de casos durante a pandemia do Covid? Sabe, Manuela, todos e todas nós, né, temos marcas em razão dessa pandemia, né, não aqui muito de uma forma muito particular, eu já carrego, muitas dores no coração de perdas de pessoas muito próximas, muito queridas da minha família para a Covid. Portanto, a gente precisa sempre fazer essa referência e deferência à memória de todas as vítimas que foram levadas por essa pandemia. Mas, faço essa introdução toda para dizer que a pandemia, em termos legislativos, ela vai nos deixar um saldo positivo em relação à violência doméstica e familiar. Vejam bem que nós tivemos, em razão da pandemia, assimilada pela Lei Maria da Penha, uma série de instrumentos que viabilizam a agilidade dos processos que envolvem os pedidos e concessão de medidas protetivas, ou mesmo o acionamento da, da atividade investigativa policial, incorporados e que trouxeram uma forma de chegar até as mulheres, que era uma forma até então experimental em alguns lugares. Nós, né, muito especialmente que falamos daqui de Brasília, né, da capital federal, já tínhamos algumas experiências feitas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por alguns magistrados e magistradas fantásticos que nós temos aqui no Distrito Federal, muito empenhados em criar redes e mecanismos que que façam com que as medidas protetivas requeridas sejam o mais rápido possível deferidas e que as comunicações pudessem já, ainda antes da pandemia, né, serem feitas da forma mais ágil possível, inclusive até mesmo com comunicações para a realização de exames de corpo de delito e tal, mas isso também não é uma realidade no restante do Brasil. Mas a pandemia provocou uma discussão nacional a respeito da violência, em função disso, desse aumento da violência, desse escancaramento da violência, desse desmascaramento, como eu disse, da violência contra as mulheres, da violência doméstica e familiar, e fez com que trouxessem para dentro da nossa legislação essas medidas. Então, retomando, dizendo que essa dor imensa que nós carregamos e nós vamos carregar por muito tempo, dos tantos e tantas que nós perdermos para essa pandemia, no campo legislativo, em relação ao que veio a ser incorporado na Lei Maria da Penha, do que veio a ser discutido em termos de agilidade processual, em termos de reconhecimento que precisamos aprimorar todos esses mecanismos do sistema de justiça, o saldo nesse caso é positivo. Nesse caso é positivo. Professora, muito se fala sobre a dificuldade de penalização dos que praticam a violência doméstica, né? Em razão do perdão concedido pelas companheiras, bem como do medo e da vergonha que muitas ainda têm de realizar a denúncia. Essa realidade está mudando? E por quê? Olha, essa realidade está mudando sim. E eu não tenho dúvida nenhuma que faz parte desse processo todo de informação, de conscientização, pelo qual nós passamos, para nós agora, muito especialmente depois da Lei Maria da Penha, sobre o que é violência. Vejam que, numa brincadeira aqui, ó, até para falar para vocês, eu tenho uma querida amiga que voltou a assistir uma novela muito antiga, que eu vou falar aqui o nome da novela, até porque se tornou um clássico, já que é o Bem Amado. E lá, em vários momentos, e aí eu digo desta minha amiga que voltou a assistir, porque por conta dela eu também assisti indiretamente alguns capítulos. E vários desses capítulos, a novela de 1973, era muito bem retratada a realidade das mulheres da seguinte forma:
Ah, mulher não tem que apanhar, mas tem algumas que merecem. Discursos esses que vinham nas vozes das próprias personagens. Das próprias personagens. Então, tem uma outra cena lá em que o marido diz assim: você não pode sair daqui, você não vai sair daqui, você não tem autorização para colocar o pé fora de casa. E aí a esposa diz: ah, mas eu sou sua prisioneira. Ele falou: você não é minha prisioneira, você é minha mulher. Vejam vocês, isso é 1973, está quase 50 anos atrás. Mas algo que veio e que não deixa de ainda existir, mas que veio vindo de uma forma tão naturalizada a ponto de obras como essa, que era uma obra tão crítica, num período tão difícil da história brasileira, né, essa obra fantástica do Dias Gomes, mas que trazia esse discurso em relação às mulheres, em relação à violência, e da própria voz das personagens. Pós 2006, e muito especialmente nos anos que se seguiram, nos dias atuais, isso já é inadmissível. Então, é inadmissível que a gente ouça esse tipo de coisa. Mulher não tem que apanhar, mas algumas precisam. Mulher não gosta de apanhar. Ou você é minha mulher, você não é minha prisioneira, mas você não é minha prisioneira só porque não é esse o nome que eu dou. Então, isso está mudando. E isso faz parte desse processo. Lei não muda a cultura, mas lei contribui para a modificação da cultura. A existência da Lei Maria da Penha não explica tudo, mas ela explica muita coisa. Então, mudou o paradigma, virou a chave. E isso faz com que nós comecemos a conversar umas com as outras a respeito disso. Não só nós aqui que somos da esfera pública jurídica, mas nas conversas mais diferentes que acontecem entre todas as mulheres em todas as classes sociais. E dizer da inadmissibilidade de atos como esse. Então, isso é modificação cultural. Isso está trazendo um novo momento. Agora, não é ainda o suficiente, porque nós ainda temos muitas dificuldades. O medo é um ponto fundamental. Eu ainda essa semana, em uma aula que ministrei na Escola da Magistratura de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, falava justamente desse tema que você me perguntou agora. Por que as mulheres perdoam? Por que as mulheres se retratam? Veja, né, que é o termo mais técnico, que eu acho que não é também o nosso objetivo aqui usar termos técnicos. Por que as mulheres perdoam? Por que as mulheres chegam lá e dizem, não, eu quero voltar atrás e tal? A gente precisa entender que essa revolução que a Lei Maria da Penha provocou, ela é uma revolução epistemológica, ou seja, de como a gente compreende o próprio processo. Então, o que seria inaceitável nos marcos de um processo tradicional, que é, poxa vida, como é que a vítima chega aqui e diz que não quer mais, precisa ser compreendido, a partir da Lei Maria da Penha, como algo de extrema complexidade. Ou seja, não é qualquer vítima, é uma vítima que fez uma aposta de vida em relação àquele companheiro. Portanto, existe ali uma relação que é muito mais profunda do que qualquer outra situação de qualquer outro crime. Esse é um primeiro ponto. O segundo é o fato de que muitas vezes nós consideramos que, e nós temos isso muito no direito, aquela mulher que é a vítima como alguém que não tem capacidade de decidir o que é melhor para ela ou não, o que ela não enxerga o que é o melhor para ela ou não. E as mulheres fazem cálculos. Elas fazem cálculos de risco. Nós temos no campo no sistema de justiça o nosso formulário de avaliação de riscos, mas elas fazem uma avaliação de risco. E muitas vezes, quando ela chega e diz, não, tudo bem, eu não quero seguir adiante, não é porque está tudo bem, é porque ela fez uma avaliação de que ela pode sofrer uma violência ainda maior. Aí entra a responsabilidade do Estado de garantir a essa mulher a proteção devida, o direito fundamental que ela tem à proteção, para que ela, nesse cálculo, ela ainda, para que nesse cálculo ela não ceda ao medo, mas ela faz esse cálculo sim. E isso também é legítimo de fazer e cabe a nós, que estamos no sistema de justiça, compreender isso, entender em que momentos a construção de uma vida em comum, da existência de filhos, da pressão, ou mesmo da pressão social, ou ainda que nada disso exista, de uma disposição dela,
tem que ser aceitável para nós. Nós já avançamos em termos jurisprudenciais no sentido de que o silêncio da vítima em relação à retratação é algo que precisa ser compreendido a partir de um ato que é um ato inequívoco, que é registrou a ocorrência, registrada uma ocorrência policial, a partir dali a presunção de que aquele processo deva ter seu curso. E que, caso não deva ter seu curso, aí existe uma audiência específica prevista na Lei Maria da Penha, lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, para essa retratação. Agora, precisamos entender que, havendo essa retratação, não nos cabe julgar. Nos cabe, sim, encontrar alternativas de proteção a essa mulher. É não soltar a mão desta mulher. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma mudança de paradigma. É uma outra perspectiva, ou seja, é uma outra forma de conhecer e de conhecer o que nós conhecemos no campo processual. O Jansi está na sala de espera, você pode colocar ele, por favor? Vou te pedir pela mensagem, Perdão, só que não apareceu. Perdão, o nome, você pode repetir, por favor? O Jansi está na sala de espera, você pode colocar ele de novo, por favor? Certo, já admiti. Fechamos agora? Não. Eu vou continuar. Desculpa, é porque eu só tive que parar para pedir para colocar o Jansi. Professora, você falando, veio duas coisas à cabeça. Dois exemplos da dificuldade, dois exemplos que a gente tem no nosso dia a dia da dificuldade das mulheres em denunciar, que é o afeto, que é sempre aquela coisa, a mulher é responsável pelo relacionamento, que eu, pelo menos, ouvi a minha vida inteira. E em relação aos cálculos, um dado recente que é muito difícil os homens, na lei de alienação parental, sofrerem algum processo por coisas pequenas. Geralmente são coisas muito graves, como alcoolismo e tudo mais, negligências muito graves. E no caso das mulheres, sempre há mais, como que eu posso falar? A lei de alienação parental é usada para ameaçar as mulheres, né? Para uma forma de violência também. Olha, é muito importante esse ponto que você está tocando, porque tem sido uma das minhas preocupações nesses últimos tempos, a discussão de uma forma de violência que se chama violência processual. É importante que a gente entenda, a Lei Maria da Penha trata da violência física, da violência sexual, da violência moral, patrimonial ou da violência psicológica, mas ela não exclui outras formas de violência. E uma das formas de violência que tem sido mais flagrantes nos últimos tempos é a violência processual, ou seja, é se valer do processo como um instrumento para a perpetuação das formas de violência existentes e que já não são mais possíveis, muitas vezes já não são mais possíveis pelo deferimento de uma medida protetiva lá no juizado de violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, quando nós temos nos autos de processo de família, processo de divórcio, de regularização de guarda, de alimentos, enfim, acusações em relação às mulheres, transcrições mesmo de acusações de que era uma péssima mãe, de que é uma esbanjadora do dinheiro do alimentante, de que não trabalha, enfim, são todas situações que configuram atos de violência que são a continuidade daquelas violências já sempre praticadas em relação àquela mulher. Então, esse contexto ele é um contexto muito grave, ele é muito sério, porque ele demanda várias discussões, uma delas até vou fazer nos próximos dias, me auxiliando dos conhecimentos da filosofia, para
vou conversar com Márcia Tiburi sobre isso numa live, porque nós precisamos discutir ética, e precisamos discutir ética na advocacia, muito especialmente. Ou seja, até que ponto o processo pode ser utilizado como um instrumento de violência em relação à parte, nesse caso, às mulheres, e que se dá através de uma ação, que é a ação de, e eu sou advogada que digo, que é a ação daquele profissional, daquela profissional que está no processo. Então, a Lei Maria da Penha não permite isso, porque a Lei Maria da Penha já diz, com todas as letras, que a forma como se há de lidar com os procedimentos dentro do contexto do juizado de violência doméstica e familiar tem que seguir o respeito aos direitos e garantias fundamentais das mulheres. Isso parece um absurdo precisar ser afirmado, e é um absurdo que nós precisemos falar a respeito disso. E dentro desse quadro geral, onde existem essas violências colocadas dentro dos mais diferentes autos de processos, nós temos a lei de alienação parental como que um trunfo na mão de agressores. De maneira que, muitas vezes, você tem total razão, situações que são situações extremamente gravosas acabam sendo naturalizadas, a situação de negligência paterna, a situação realmente de alcoolismo ou de outras que surgem, acabam sendo totalmente naturalizadas, e de uma outra forma, situações que são situações corriqueiras têm tintas muito fortes colocadas sobre elas, para destacar aquela mulher como uma mulher que está, de alguma forma, induzindo os filhos, as filhas, a um sentimento negativo em relação ao pai. A lei de alienação parental, ela pende ainda de uma resposta do Supremo Tribunal Federal, porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade, promovida inclusive por uma associação, a Associação de Advogados pela Igualdade, aqui do Distrito Federal, porque nós precisamos fazer essa discussão a respeito da constitucionalidade de um instrumento que tem sido utilizado como uma forma de silenciamento das mulheres. Não é uma, não é duas, não são dezenas, e também vou ousar dizer que não são centenas, são milhares de mulheres que nesse país escutam que, se fizerem denúncias a respeito de atos de violência, de situações que são situações, portanto, dentro daquelas que nós conhecemos e que nós já falamos aqui de violência previstas na lei Maria da Penha, vão ser responsabilizadas judicialmente nos termos da lei de alienação parental. Isso é muito sério. Nós não vamos deixar de discutir e de levar em consideração a gravidade de situações onde, num término de relação, ou mesmo durante uma relação, existam conflitos entre as partes, e que, de alguma forma, acabem respingando, tocando no emocional, no psicológico das crianças, dos adolescentes e das adolescentes. Mas daí a transformar situações que são situações corriqueiras, como nós estamos vendo, em alienação parental, e, com isso, entregar a lei de alienação parental como um instrumento de cerceamento, de silenciamento das mulheres, tem uma grande diferença. Então, esse é um das nossas tarefas, e, melhor dizendo, das nossas tarefas de discussão, mas também, melhor dizendo, uma das tarefas que o Supremo Tribunal Federal tem também para enfrentar nos próximos tempos, que é essa ação direta de inconstitucionalidade. Professora Soraya, e falando de processo, aproveitando o assunto, como que na verdade a pergunta é, a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos e a mulheres trans? Sim, a Lei Maria da Penha, ela fez essa referência expressa. Não se tratam de situações de violência que se dão em contextos
heteronormativos, tão somente, ou seja, de casais heterossexuais, mas também em situações que envolvem casais homoafetivos, ou de duas, no caso, melhor dizendo, de duas mulheres, né, de relações entre duas mulheres, e com relação às mulheres trans, não há dúvida alguma. No campo da violência doméstica e familiar, assim como deve ser, entendo eu, em todos os demais campos, não se há de discutir tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero. Portanto, essa é uma questão, de uma certa forma, felizmente já vencida em termos doutrinários e em termos jurisprudenciais também. Professora, para finalizar hoje, eu gostaria de saber se você pode deixar um recado para as mulheres que sofrem de violência doméstica, para aquelas que conhecem alguma mulher que está sofrendo violência doméstica, e dizer aonde elas podem encontrar ajuda. Manuela, desculpa, cortou a tua fala. Quando você falou, você pode deixar um... Aí cortou a tua... Perdão. Professora, você pode deixar um recado para as mulheres que sofrem de violência doméstica, para aquelas que conhecem alguma mulher que está sofrendo de violência doméstica, e dizer onde elas podem encontrar ajuda? Olha, o meu recado é: pense sempre que você não está sozinha. Eu sei que em contextos de violência, o que nós acabamos pensando é que estamos sozinhas, que não temos o apoio de ninguém. Mas existem muitas outras mulheres vivendo situações similares, e muitas outras mulheres que saíram de situações como essas e que estão dispostas a auxiliar. E não só isso, nós temos vários organismos de parte da própria sociedade, de organizações de mulheres que fazem o acolhimento a mulheres em situação de violência, dispostas a ajudar. E não só isso, nós temos muitas pessoas dentro das estruturas do Estado brasileiro, no Ministério Público, na magistratura, na Defensoria Pública, no cumprimento do seu munus público de defesa dos direitos humanos, também na advocacia, que estão dispostas a ajudar. Se você está... Eu parei, agora eu vou cortar só essa parte aqui, desculpe, gente. Se você está vivendo uma situação de violência, não permita que essa violência se aprofunde. Procure auxílio. A delegacia de polícia é um lugar? Sim, é um lugar, mas existem vários outros também. Então, busque saber que você tem apoio em organizações de direitos humanos das mulheres, de defesa dos direitos humanos das mulheres. Eu acho, Manuela, e também Ana Clara, para finalizar, que esse é o meu recado. Nós vamos vencer a violência, mas nós vamos vencer a violência juntas. E é isso que a gente tem feito ao longo de tantos e tantos, de tantos e tantos e tantos e tantos anos. Exatamente, professora. Inclusive, o lema do nosso grupo de pesquisa é o Vamos Juntas, porque juntas vamos mais longe. Nós, Isso. mulheres, temos que nos unir, estarmos juntas e não nos abandonarmos nessa luta contra a violência. Pessoal, por hoje é isso. Hoje estivemos com a professora Soraya da Rosa Mendes. Muitíssimo obrigada por estar conosco hoje, professora. Foi uma honra. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Muito obrigada a todos os ouvintes e a todas as ouvintes que estiveram conosco nesse podcast. Professor, Angie, por que você... Professora, muitíssimo obrigada. Foi um episódio muito bonito. Acho que todos os nossos ouvintes vão gostar muito. Para você que está nos ouvindo, nos acompanhe no Instagram, @Lidera Observatório Eleitoral, e nos aplicativos de podcast. Se gostou do nosso episódio, envie para seus amigos no WhatsApp, compartilhe, curta o nosso perfil no Instagram.
nos ajude a crescer e levar informações de qualidade para o fortalecimento da democracia brasileira, compartilhando e nos marcando em suas redes sociais. Isso ajuda a ampliar as nossas vozes. Como disse a Manuela, vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast. Coordenação do episódio, Ana Clara Balzac e Manuela Fleury. Coordenação do podcast, Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves. Coordenação geral acadêmica, Marilda Silveira. Produções técnicas, Coordenação do episódio, Ana Clara Balzac e Manuela Fleury. Coordenação geral do podcast, Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves. Coordenação acadêmica, Marilda Silveira. Produção e trabalhos técnicos, José Jance Marques. Pode encerrar.